Olá pessoal, eu sou Rafael Buarque Montenegro, apenas um contador de histórias, e esse aqui é o meu canal no YouTube. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o conceito de impermanência e por que talvez esse seja o melhor momento para entender e aceitar esse conceito. Bom, se você não está familiarizado com esse conceito, nunca ouviu falar de impermanência e do que ele representa, impermanência é um conceito do budismo que diz que nada é permanente a não ser a própria impermanência das coisas. Que o tempo todo a vida interna e externa ela se movimenta, ela está em movimento e ela está em constante mudança e que por conta disso nós não podemos controlar certas coisas. O controle que nós achamos que temos sobre as coisas, sobre a vida, é na verdade uma ilusão de controle. E por que eu digo que talvez esse seja o melhor momento para que a gente entenda e aceite esse conceito? Pela própria natureza do que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por uma pandemia global onde, em maior ou menor grau, todo mundo está entendendo que não tem controle sobre nada. De certa forma, a gente já tem alguma familiaridade com esse conceito de impermanência, porque todos nós sabemos que nós vamos morrer. Nós sabemos que a nossa vida aqui nessa Terra ela tem um prazo limite. Mas mesmo sabendo disso, muitas vezes a gente vive como se esse limite não existisse. A gente vive como se fôssemos durar para sempre, como se as coisas, todas elas durassem para sempre e como se a gente tivesse controle de absolutamente tudo o que nos acontece. Então a gente vive nessa busca por controle, a gente vive tentando exercer esse controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os sentimentos e a gente vive se frustrando, na maioria das vezes, porque não é assim que a vida realmente funciona. Esse controle que a gente quer ter, na maioria das vezes ele é apenas realmente uma ilusão. E a pandemia está mostrando isso para todos nós. Se eu me usar como exemplo aqui, no começo do ano eu me mudei para Recife porque eu queria trabalhar com fotografia, com fotojornalismo, com vídeo, queria desenvolver o Histórias que Importam, que eu já falei aqui no canal. Tem até o vídeo de quando eu me mudei para Recife. E se você voltar, isso foi há 2 meses e meio, 3 meses atrás. Cheguei a fazer alguns ensaios, começar a desenvolver algumas reportagens e tal. Só que eu já comecei a perceber que eu não tinha controle porque as coisas não começaram a acontecer como eu tinha planejado. Já começou a desandar um pouco daí. E aí eu percebi que eu precisava procurar um trampo normal e eu pensei, vou procurar trampo nas agências de publicidade, vou procurar trampo nas produtoras, que eu já trabalhei com isso. Cheguei a fazer até o currículo, mas aí em março o que aconteceu? Não foi uma coisa de Recife ou do Nordeste, do Brasil, foi uma coisa global. O mais insignificante dos seres vivos, tão insignificante que existe até uma discussão se um vírus ele é um ser vivo ou não. Essa coisa minúscula e, enfim, insignificante causou uma pandemia que já infectou mais de 2,5 milhões de pessoas, já causou a morte de mais de 170 mil pessoas, colocou mais da metade da população do planeta em quarentena, em isolamento social, vai causar a maior crise econômica da história da humanidade. E veja, não é uma coisa que atingiu os brasileiros, ou os americanos, ou os europeus, não, é uma coisa que atingiu a espécie humana. Os seres humanos foram atingidos por essa pandemia. Então, os planos, os projetos, todos eles foram suspensos diante da possibilidade da morte, diante da possibilidade de ficar doente, diante da possibilidade de uma catástrofe ainda maior do que a que já está acontecendo. Então milhões, bilhões de pessoas tiveram seus planos frustrados. E aí, tanto pessoas como eu, ou pessoas mais pobres, ou pessoas mais ricas, gente sem nenhuma condição econômica, a gente bilionária, como já houveram casos de bilionários que morreram de Covid, então o dinheiro não foi capaz de salvá-los, gente sem instrução, gente com doutorado, prêmio Nobel que morreu. Então assim, o vírus ele nivelou todo mundo por baixo e ele mostrou para todo mundo que ninguém está no controle de nada, mesmo quem tem muito dinheiro, quem tem muita instrução ou quem não tem, termina para todo mundo. A impermanência, a verdade de que nada dura para sempre, nem a nossa vida, nem os nossos bens materiais, nem o dinheiro, nem nada, nem o planeta vai durar para sempre, porque daqui a alguns bilhões de anos o Sol vai se tornar supernova, vai explodir e vai levar o sistema solar com ele. Então nada dura para sempre. E por que é importante entender
e aceitar esse conceito. Porque a maioria das nossas frustrações e estresses diários, eles vêm justamente de não aceitar a impermanência, de não aceitar que nós não estamos no controle das coisas e de que nada dura para sempre. Por exemplo, eu saio de manhã, pelo menos eu saía, porque agora nós estamos todos em isolamento social. Se você pode, pratique o isolamento social, cuide das pessoas que você ama, se higienize, lave as mãos, enfim, todo mundo já sabe. Mas quando a gente saía, vamos dizer, para trabalhar ou para estudar, a gente saía, sei lá, ia para a parada de ônibus e o ônibus que a gente precisava pegar naquele horário, que estava lá marcado, que passava naquele horário, ele simplesmente, por qualquer motivo, ele atrasava. E isso destruía o nosso dia. A gente ficava irritado, a gente começava a xingar, e aí a gente chegava irritado no trabalho, e aí o nosso chefe mandava a gente fazer uma coisa, a gente estava irritado, sabe? Uma cadeia de eventos, de coisas que não estão no nosso controle. O atraso do ônibus não é uma coisa que a gente pode controlar, né? A gente não pode dizer, venha ônibus agora, tal horário. Até mesmo se a gente resolve chamar um Uber, ou se a gente tem o nosso carro, acontece um acidente e a gente se atrasa. As coisas, elas fogem do nosso controle porque elas não estão no nosso controle. A gente não pode controlar como o clima vai ser, como as outras pessoas vão agir. E a gente se estressa e a gente permite que isso destrua a nossa qualidade de vida, sendo que a gente não está no controle dessas coisas. A única coisa que a gente pode controlar é a nossa reação diante da vida. A gente não pode controlar a vida, porque a vida ela é constante mudança. As coisas estão acontecendo 24 horas, 60 segundos, enfim, o tempo todo está mudando. Quando a gente entende que a gente não está no controle de nada, que a vida acontece, a gente percebe que a única coisa que a gente pode controlar é a nossa mente, a nossa reação diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí se torna mais fácil, não sei se fácil seria a palavra, mas as coisas começam a ficar mais definidas na nossa mente. O que é que a gente pode realmente controlar, o que é que a gente pode realmente fazer e o que não está no nosso controle e que a gente tem que simplesmente entender que não está no nosso controle e aceitar, porque faz parte da vida não ter o controle de tudo. E a gente está vivendo um momento em que isso é bem gritante para todo mundo. Todo mundo está tendo que ficar em casa, está tendo que se proteger, está tendo que racionar, está tendo que ter consciência da vida em sociedade, de que não está no controle, está tendo que refazer os planos. Até, sei lá, eu que tinha me mudado para Recife, quantas pessoas não mudaram de cidade e não tiveram que voltar por conta do que aconteceu, dessa crise, ou tiveram que ficar sozinhas nessas cidades. Quanta gente não estava, sei lá, se preparando para mudar de emprego ou perdeu o emprego nesse momento, enfim, está esperando aí o auxílio do governo e não sabe o que é que vai acontecer, justamente porque essa é a vida, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa é a maior lição da impermanência, entender que a gente não sabe o que vai acontecer e que por mais que a gente se planeje, ainda é uma incógnita. E acho que esse é o principal ensinamento, entender que nós não estamos realmente no controle e que tudo bem, é importante se planejar, é importante fazer planos, é importante se organizar, mas que isso não garante que as coisas vão sair da maneira que a gente quer, porque é tudo uma incógnita, nada é permanente, está tudo em mudança e esse é um bom momento para a gente entender e aceitar isso e passar a se preocupar com as coisas que realmente importam, que é a nossa mente, o nosso estado mental, a nossa qualidade de vida e em como a gente vai reagir diante das coisas, tanto as pequenas como o atraso de um ônibus, quanto as grandes, um vírus causando uma pandemia global. É isso, fica aí a reflexão, que a gente possa trabalhar melhor a mente para reagir melhor às coisas que não estão no nosso controle. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, clicar no gostei. Aproveita e também se inscreve, clica nesse botão vermelho aí embaixo se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ativa as notificações, clica no sininho, porque aí toda vez que eu lançar um vídeo novo, você recebe a notificação. E claro, se você gostou, compartilha com as pessoas que você ama e que a gente possa também passar a se preocupar com as coisas que realmente importam e buscar controlar as coisas que têm controle, que no caso, a nossa mente, a nossa reação diante de tudo que nos acontece. Beleza? Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo e tchau, tchau!